enfim, se anda até se calhar um bocadinho pessimista para o futuro do Benfica, e o que pode parecer estranho depois de uma vitória como a de ontem, a verdade é que me parece um bocadinho ilusório a forma como de repente parece que aquilo que fica a respeito desta passagem do Benfica na Liga dos Campeões foi este último jogo, quando na verdade as coisas infelizmente para o Benfica não correram dessa forma. O desempenho na generalidade foi muito mau, o Benfica não conseguiu apurar-se, recorde-se, e fica com este prémio de consolação, que não é mais do que isso, porque é uma descida ainda assim a um patamar secundário nas competições europeias, que de resto é o único nesta altura que as grandes equipas portuguesas e mesmo este segundo plano podem aspirar. E portanto acaba por ficar um pouco essa última imagem de uma vitória muito boa frente a um adversário de nível médio-alto, ou bom também, mas que na verdade não me parece suficiente para fazer esquecer assim de repente os desempenhos maus que o Benfica tem feito na Liga dos Campeões, não apenas neste ano, mas nos anos anteriores também, e a forma como acabou por falhar um dos objetivos, que era precisamente a continuidade na Liga dos Campeões. Já se sabia que isso estava assegurado, portanto, desde a penúltima jornada, ontem já nada havia a fazer a respeito disso, e mérito então para o Benfica, que fez ontem apenas aquilo que podia ter feito, e isso pelo menos conseguiu. Muito bem, Miguel, vamos então aos destaques da revista de imprensa internacional, que acredito que vamos falar de competições europeias. Não? Sim, sobretudo não apenas vamos pontuando a nossa conversa aqui com outros assuntos, particularmente nos Estados Unidos, na Rússia também, no Brasil, depois mais à frente, mas os jogos da Liga dos Campeões acabaram por ter, enfim, por conduzir-nos hoje ao longo do programa. Sugeria que começássemos com a capa da editoria de desporto do Guardian, jornal inglês, que dá um destaque grande à vitória destaque quase total, ao fim e ao cabo, à vitória do Liverpool na Áustria por 2-0. Acaba por ser, se pensarmos que o Liverpool é o campeão europeu e que o Salzburgo é uma equipa de nível médio à escala europeia, acaba por ser um destaque que pode até parecer um bocadinho exagerado, portanto entusiasmo com uma vitória do Liverpool neste jogo, mas a verdade é que, apesar de campeão europeu, o Liverpool corria realmente riscos de afastamento, podia não continuar na prova, e este jogo acaba por ser então entendido, e o próprio Jürgen Klopp no final também o admitiu, já o tinha admitido antes até acerca da importância, acaba por ser entendido quase como uma espécie de alívio, porque havia realmente um perigo, que havia uma sombra sobre este jogo do Liverpool. Os golos foram de Keita, que curiosamente foi assistido pelo Sané, também uma grande jogada. Nenhum deles fechou o jogo porque ambos já tinham passado pelo Salzburgo na carreira, e depois mais tarde o Salah marcou o segundo jogo. Portanto, o Liverpool acabou por correr os tais riscos a que me referia, de despromoção à Liga Europa, o que seria dramático para o campeão europeu nesta fase, mas acabou por impor-se com alguma naturalidade. Ainda a respeito de outro jogo de equipas inglesas na Liga dos Campeões, neste caso do Chelsea, cumpriu também a obrigação, um pouco à semelhança do Liverpool, passou aos oitavos de final, e quando digo obrigação, digo também hábito, ao fim e ao cabo, porque o Chelsea, em 16 participações na Liga dos Campeões, neste formato com grupos, conseguiu o apuramento para os oitavos de final em 15, o que é realmente notável e coloca o Chelsea entre as melhores equipas nesta fase da prova, acima de equipas que, do ponto de vista histórico, até têm realmente outro tipo de importância. Portanto, o futebol inglês, de certa forma, a dar aqui dois bons exemplos de um domínio que se prevê continuar no futebol europeu durante muito tempo, às vezes alternando uma ou outra equipa, mas a verdade é que as equipas inglesas, genericamente, e algumas que até acabam por desiludir um pouco, o próprio Manchester City este ano, particularmente o futebol inglês, sobretudo, está a desiludir um pouco, atendendo à qualidade do plantel, à qualidade do treinador, à dimensão do investimento, mas a verdade é que as grandes equipas inglesas vão realmente, mesmo nas competições europeias, demonstrando que têm outro nível competitivo e que vão, enfim, numa linguagem um pouco mais simples, levando tudo à frente. O mesmo ano passado, com 4 equipas inglesas nas finais das provas europeias, foi um exemplo paradigmático disto que digo. Ainda a respeito do futebol inglês, aqui num outro âmbito, e já voltaremos à Liga dos Campeões, gostava de destacar este texto muito interessante no Guardian, sobre um texto de opinião assinado pelo jornalista Jonathan Liu, que é um dos mais destacados da editoria de desporto do Guardian, e que destaca
Um tema que, de certa forma, já abordámos aqui noutro tipo de contexto, mas que me parece importante sempre, sobretudo nestas alturas de grandes agitações políticas, a forma como os grandes desportistas ingleses, desportistas e alguns também ligados, enfim, a outras artes e outros espetáculos, digamos assim, vamos ali à direita, Ronnie O'Sullivan, daqueles, será particularmente conhecido, um jogador de snooker, a forma, porque até é dado aqui no texto como um exemplo daqueles que é mais interventivo numa questão, numa perspectiva política, às vezes, mesmo que às vezes o faça de uma forma um pouco mais rude ou um pouco menos polida, acontece com muita frequência esse tipo de intervenções, e é um texto que critica, precisamente o sentido do texto é esse, que critica a ausência de manifestações políticas ou de, e quando digo manifestações não falo em manifestações de protesto, falo apenas em opiniões que sejam conhecidas com relativa facilidade ou através dos média tradicionais, ou através das formas das redes sociais, mas a forma como as grandes figuras do desporto inglês ou do desporto em Inglaterra, se quisermos, de todas as modalidades, ao fim e ao cabo, normalmente se abstêm muito dos grandes temas políticos, e o texto pergunta essencialmente porquê, o que é que está subjacente a esse tipo de comportamento. É verdade que, por exemplo, no que diz respeito ao futebol, há regras da UEFA e da própria FIFA que impedem realmente manifestações políticas através dos canais do futebol. Quando digo os canais de futebol, digo os estádios, digo os clubes, digo as camisolas, digo tudo isso, mas a verdade é que fora destes meios há realmente outras formas de expressão e que estas grandes figuras do desporto parece que estão a caminhar para se abstrair cada vez mais das intenções políticas, particularmente no Reino Unido nesta altura, com as eleições iminentes, com a questão do Brexit, ou seja, e há pouca gente ligada ao futebol inglês ou outras modalidades inglesas que se chega à frente e que diga aquilo que pensa e aquilo que acha e que tente dessa forma também, absolutamente legítimo, até muitas vezes importante, condicionar a opinião pública, muito ao contrário, por exemplo, daquilo que acontece nos Estados Unidos. Já vamos falar daqui a pouco da Megan Rapinoe, também num sentido completamente contrário a este que diga. Portanto, é um texto particularmente interessante e que questiona o porquê desta tendência de quase comportamento apolítico de pessoas que, na verdade, têm uma grande exposição pública e que deveriam ter, às vezes, até a própria coragem, ou pelo menos alguma à vontade para se manifestarem politicamente, porque todos temos o nosso quê de política e temos um bocadinho essa obrigação, e a política está em tudo, e portanto não faz grande sentido que haja realmente este nicho de desportistas que se excluam deste tipo de comportamentos. E em Portugal acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, quem é que se lembra de algum desportista português que tenha realmente um papel político importante, pelo menos da atualidade? É difícil de encontrar. Claro, é usar essa exposição, não é? Para, de certa forma... E repara, por exemplo, como a própria distinção da Megan Rapinoe, já tínhamos falado aqui dela na semana passada, quando venceu a Bola de Ouro, e este é um recorte da página do Washington Post, que não é de hoje, já é de há 2 ou 3 dias, mas ela própria perguntava, justamente acabou por ser escolhida, sobretudo, estou absolutamente convencido disso, por questões essencialmente políticas, porque ela até como futebolista, enfim, é verdade que é capitã da Seleção Nacional, que foi campeã do mundo, tudo bem, mas nem sequer é das melhores jogadoras dessa equipa. Não é? A postura dela perante a sociedade. Exatamente, claro. E mesmo na equipa onde ela joga, no Seattle, anotei por aqui alguns, é uma equipa em Seattle Reign, não é propriamente uma das jogadoras mais utilizadas, a resta tem sido uma das menos utilizadas, por questões várias, e de repente vê-la eleita como melhor jogadora do mundo, acaba por se perceber exatamente que isso se deve àquilo que ela representa de um ponto de vista de ativismo, de direitos sociais, de direitos cívicos, de intervenção nos Estados Unidos, de afrontas muito diretas, em alguns casos, ao próprio presidente Donald Trump, às discussões, às provocações que ela compra, sempre dentro dos limites de uma linguagem razoável, mas com um comportamento absolutamente ativo nesse aspecto. Por oposição, por exemplo, àquilo que acontece com o bolador do futebol masculino, com o homem, Messi, que de um ponto de vista político é absolutamente inexistente. Com isto, as pessoas têm direito também a ser apolíticas, se quiserem, mas há realmente formas diferentes de encarar estas realidades, e ao Messi, convenhamos, e também falaremos disso daqui mais para o final do programa, não faltariam seguramente motivos, jogando ele no Barcelona, portanto, vivendo ele na Catalunha, não faltariam motivos para se posicionar. A verdade é que os jogadores acabam por não fazê-lo, e ela própria, curiosamente, como vemos ali no título, dirigiu-se, nesta entrevista ao Washington Post de há poucos dias, dirigia-se precisamente Cristiano, Lionel Messi e Zlatan ajudem, ou seja, ela pede precisamente a estes jogadores que se manifestem, pelo menos naquelas questões sociais que são mais, digamos, transversais a uma escala mundial, questões sobretudo relacionadas com direitos humanos e com direitos cívicos, e não tanto de aspectos políticos nacionais, como se compreende, mas pelo menos nessas questões mais transversais que interessam a todos de forma igual, ou a todos que são minimamente inteligentes e que têm capacidade para entender as coisas mais básicas, a forma como se excluem desse tipo de ativismo, digamos assim,
sim. E é um tema que me parece bastante atual. E de resto ela foi ainda ontem destacada como personalidade desportiva do ano da Sports Illustrated, e vemos lá aqui precisamente, simbolicamente nesta fotografia, com um martelo, que não tem, ou seja, nada do que diz respeito a esta fotografia tem a ver com o desporto, repara. Portanto, sim, é uma mulher com um martelo, portanto, num sinal de evidente agressividade de alguém que está preparada para destruir qualquer coisa. E apesar de ser a Sports Illustrated, apesar de ser a figura desportiva do ano, nada daquilo é eminentemente desportivo, como se percebe, não é? Claro, a ideia mesmo essa, é passar esta ideia de mulher que vai atrás... Exatamente, e a frase que ela dizia, a frase dela era precisamente: às vezes apetece-me gritar que Cristiano, Messi e Ibrahimovic ajudem-me. Estas grandes estrelas não participam em nada quando há tantos problemas, claro, até no futebol masculino, diz ela. Será que têm medo de perder tudo? Mesmo que acreditem nisso, não é verdade. Quem tiraria ao Cristiano ou ao Messi do futebol por uma declaração que fosse contra o racismo ou contra o sexismo? Pergunta a jogadora norte-americana, numa entrevista que deu recentemente à France Football, nem sequer é esta então, da Sports Illustrated. Voltemos à Europa, neste caso, e à Liga dos Campeões, aos jornais ingleses, particularmente aqui ao Telegraph. Tem aqui uma informação que eu destaco, ou pelo menos a forma como a informação é tratada parece-me interessante. Curiosamente foi a mesma opção tomada pelos jornalistas de bola na editoria de hoje do Futebol Internacional. O Mourinho, treinador do Tottenham que vai então defrontar os alemães do Bayern na Liga dos Campeões. O grupo já tem os apuramentos decididos, ou seja, o jogo não é, no que diz respeito à Liga dos Campeões, o jogo não é propriamente importante nesse sentido, mas a conferência do José Mourinho acabou por ter 3 pontos de interesse. Primeiro, quando lhe perguntaram as razões pelas quais ele supostamente apostaria menos em jogadores jovens, ele lembrou que o melhor jogador, no entendimento dele, o melhor jogador do Manchester United nesta altura, o Scott McTominay, foi lançado por ele, e também o Varane, portanto, defesa central francês do Real Madrid, também, que ele considera o melhor defesa central do mundo nesta altura, também foi lançado por ele, e resolveu a questão dessa forma. Quando lhe perguntaram, até porque o jogo é com uma equipa alemã, como dissemos, quando os jornalistas alemães lhe perguntaram se era verdade que ele estava a aprender alemão e que tinha intensificado essa aprendizagem agora neste último verão, ele confirmou, disse sim que realmente estava a aprender alemão. Claro que os jornalistas lhe perguntaram se isso era para ele ir treinar o Bayern num dia. Ele disse que não, que nesta altura está sobretudo interessado em continuar o bom trabalho no Tottenham e que não está a pensar em mais nada. Mas o que está no título acaba por ser uma opção muito a José Mourinho, diria, a forma como ele garante que impediu os jogadores do Tottenham de verem qualquer imagem que fosse, portanto deu instruções específicas à equipa técnica nesse sentido, da derrota por 2-7 que sofreram com o Bayern, precisamente ainda nos tempos do Maurício Pochettino, ou seja, excluir claramente esse jogo. Eu não sei se de um ponto de vista estratégico isso pode ou não ser boa opção, até porque nesse jogo seguramente acabaram por garantidamente cometeram-se muitos erros que não podem ser cometidos e, portanto, nada como rever os erros. Mas a verdade é que ele apresentará os erros à equipa de outra forma e não acabará por massá-los, digamos assim, ou por perturbá-los com um resultado que pode ser exatamente dramático, não é? Na Alemanha, de resto, este jogo também está evidentemente a ser encarado com grande entusiasmo. Vemos aqui o Abendzeitung, um jornal de Munique, que chama ali ao Hans-Dieter Flick, que é o treinador do Bayern agora, da Hansi One, portanto ali uma brincadeira com o nome e com as alcunhas e as colagens que vão sendo feitas ao Mourinho sempre que ele chega para um novo projeto em Inglaterra. Este Hans-Dieter Flick é um treinador que tem, de certa forma, agradado. É verdade que ele perdeu os 2 últimos jogos da Liga Alemã, mas antes disso tinha, entre os jogos da Liga Alemã e também jogos da Liga dos Campeões, ele estreou-se inclusivamente no jogo com o Olympiacos para a Liga dos Campeões contra o Pedro Martins. Sim. E portanto, teve 4 vitórias no início, agora tem 2 derrotas na Liga Alemã. O campeonato alemão este ano está particularmente estranho. Eu, a ter de apostar, se apostasse, ainda apostaria que o Bayern vai acabar por ser campeão. De qualquer das formas, temos claramente a ver uma Liga Alemã muito diferente daquelas que temos conhecidos nos últimos anos. E ainda bem, ou seja, a Liga Alemã sempre foi muito competitiva, menos para o título, porque realmente o Bayern tem sido dominador, ocasionalmente também o Dortmund, como se sabe, mas a Liga Alemã no resto tem sido muito competitiva. Agora, de repente, houve claramente uma aproximação desse bloco competitivo da Liga Alemã que conseguiu engolir realmente a luta pelo título, e isso torna evidentemente o campeonato muito interessante, talvez o mais interessante da Europa nesta altura. Portanto, continuando na Alemanha, e voltando também à Liga dos Campeões, este jornal de Leipzig destaca, claro, a liderança no grupo do Benfica, do
o do Leipzig, que empatou com o Lyon, conforme tínhamos visto há pouco no noticiário. Portanto, estes jogos da Liga dos Campeões acabam também por ter uma importância aqui num jornal com uma orientação muito regional, como se compreende, para a cidade, para a região. De qualquer das formas, também o futebol a marcar a atualidade da informação na Alemanha hoje. Voltemos aos artigos interessantes e aos jornais ingleses, aqueles que dão que pensar. Este é assinado pelo Paul Hayward no Telegraph, exatamente, que elogia a forma. O jogador que vemos ali é o Fred, portanto, jogador do Manchester United, e o artigo basicamente elogia a forma como o Manchester United e o Manchester City, portanto, duas equipas rivais da mesma cidade, que disputam títulos uma com a outra, portanto, com adeptos que se odeiam, em alguns casos, a forma como se uniram imediatamente após o último jogo entre estas duas equipas para condenar à partida, publicamente, e depois para investigar e punir de acordo com os resultados dessa investigação, um adepto do Manchester City, no caso, enfim, adepto não será com certeza, é um imbecil, portanto, que imitou um macaco para ofender, ou para tentar ofender o Fred, jogador do Manchester United nesse jogo, e a forma como os clubes se uniram para punir, mesmo inclusivamente, o clube do qual este senhor será adepto, ou seja, o Manchester City, neste caso, condenaram em medida igual, portanto, nem sequer houve diferença, não houve nenhum tipo de respeito, digamos assim. E proteção, não é? De proteção para com este tipo de adepto. Imaginando, tal como está o futebol português, ou tal como é, se quisermos até, o futebol português, ou pelo menos como é o relacionamento entre os grandes clubes do futebol português, não mais do que isso, porque entre os outros as coisas felizmente não são avaliadas pelas mesmas medidas. A verdade é que, imaginando que uma situação destas acontece, por exemplo, num jogo entre o Benfica e Porto, não interessa de quem é o adepto, se é um adepto do Porto que ofende um adepto do Benfica, ou se fosse um adepto do Benfica que ofender um jogador do Porto, não interessa o cruzamento, acabaria, na minha opinião, por ir dar ao mesmo, ou envolvendo o Sporting também na questão, não tanto num Sporting Porto, mas num Sporting Benfica, a questão seria muito parecida. Aposto que o clube do qual o ofensor, portanto, fosse adepto, acabaria por, pelo menos nas primeiras reações, tentar desvalorizar a questão, dizer que não houve propriamente nenhum tipo de ofensa, que havia realmente uma invenção, que havia um aproveitamento do outro clube para tentar justificar qualquer coisa, e depois, numa segunda fase, iriam seguramente tentar recordar casos antigos. Exato. Então agora queixam-se disto, mas não se lembram quando há 2 anos aconteceu aquilo, e quando há 10 anos aconteceu outra coisa, e quando nenhuma dessas coisas foi punida. Ou seja, garantidamente, Benfica e Porto, ou Benfica e Sporting, ou Sporting e Porto, não iriam garantidamente unir-se no final do jogo para condenar o comportamento do adepto, fosse ele adepto de quem fosse. E, portanto, isto é claramente, na minha opinião, um dos problemas do futebol português nesta altura. Portanto, há outros, talvez até maiores do que este, admito que sim, mas a forma como os adeptos são protegidos, às vezes demais, e até me refiro até às próprias claques, muitas vezes, nos confrontos das claques com as polícias, nos confrontos das claques organizadas, ou dos grupos organizados, vai dar tudo ao mesmo do ponto de vista comportamental, pelo menos, de um ponto de vista legal, talvez não, mas de um ponto de vista comportamental, acredito que sim. A forma como se envolvem em questões que depois são protegidas, ou dissimuladas, ou procuram dissimular-se, pelo menos, por parte dos clubes, comprova exatamente isto que eu estou a dizer. Ou seja, os clubes têm uma proteção exagerada para com os próprios adeptos e protegem de forma erradamente igual dos adeptos que se portam bem dos adeptos que se portam mal. Porque quem se porta mal, na verdade, não é adepto de coisa nenhuma. Portanto, a verdade é um bocadinho essa. Ou seja, os imbecis, este imbecil que ofendeu ou que tentou ofender o jogador, não é seguramente um adepto do Manchester City. Portanto, é alguém muito pouco inteligente. Sim, porque não está lá pela alegria, nem pelo entretenimento. Frustrado com alguma coisa, claro. E que aproveita realmente o Manchester City e um jogo do Manchester City e o estádio do Manchester City para canalizar esse tipo de frustração para uma pessoa que no limite ele se calhar nem conhece e que se calhar se estivesse frente a frente com ele, muito provavelmente não faria nada disto. Portanto, exato. Porque está na bancada e sabe que não terá propriamente uma resposta imediata, porque caso contrário as coisas seriam muito provavelmente diferentes e havia seguramente muito menos casos do que aqueles que há. Ainda nos jornais ingleses, uma entrevista muito interessante também ao Rick Riley, que ele é um jornalista, escritor de desporto, é bastante premiado, bastante reconhecido nos Estados Unidos, no qual ele aborda o último livro que escreveu, que se chama Commander in Cheat, comandante em batota, de cheat aqui no sentido de batota, de trapaça, não é, de engano, e que alude evidentemente
à expressão Commander, desculpa, estou aqui um bocadinho aflito com a minha voz hoje. Sempre precisares de dar a vontade. Tudo bem. E que faz evidentemente alusão ao Commander-in-Chief, portanto o comandante-chefe, o chefe das Forças Armadas, que os presidentes dos países são, como acontece com o Donald Trump. O livro, portanto, chama-se Commander-in-Chief e é muito interessante, porquê? Porque o Rick Riley, portanto, o jornalista, vemos aqui de resto a capa do próprio livro. Deixa-me então só aqui beber água, só para acalmar Claro, um bocadinho. sem dúvida, e vamos então apreciando esta capa que nos trazes. Continuando, dizia eu então que o Rick Riley, que é também um golfista, que conhece o Donald Trump há muitos anos, particularmente dos campos de golfe, e que chegou a jogar com ele, e então aproveita uma série de situações e de histórias de jogo que ele sabe que aconteceram com o Donald Trump a jogar golfe para explicar como isso realmente acaba por perturbar a própria presidência dele dos Estados Unidos e por se refletir em tantas outras manifestações que estão agora relacionadas com o cargo. Eu cito aqui algumas palavras, algumas frases que estão, 3 concretamente, que estão na entrevista. Diz então o Rick Riley no livro, ele é o pior batuteiro, o Donald Trump é o pior batuteiro de sempre. E pior, nem sequer quer saber se os outros sabem ou não que ele está a fazer batota. Para ele é igual se alguém percebeu que ele está a fazer batota ou não. Entre várias batotas que faz recorrentemente durante o jogo, diz que ganhou 18 torneios de clubes nacionais, o que é mentira, não ganhou tantos, e os poucos que ganhou foram em torneios de séniores, portanto, para jogar com pessoas que têm, evidentemente, menos capacidade do que ele. E diz então o Rick Riley que já o desafiei para um jogo com uma aposta de $100 mil, que quem perder terá de entregar a uma instituição de caridade, portanto, com um donativo, mas ele nunca respondeu. É, como se compreende, um livro muito crítico da personalidade, sobretudo de Donald Trump, que o Rick Riley considera então um perigo para o país. E, portanto, eles até se conhecem há muito tempo e ele saberá alguma coisa, garantidamente, do que está aqui a dizer. Na Rússia ainda, já voltaremos à Liga dos Campeões, os jornais continuam com o afastamento de 4 anos, continuam a dar destaque ao afastamento de 4 anos anunciado pela Agência Mundial de Antidopagem. A maior parte dos jornais russos, de acordo com o que compreendo, já tem, portanto, uma reação do governo e uma perspectiva de portanto, o anúncio do recurso aos tribunais para os quais ainda é possível recorrer e também as queixas de perseguição portanto, que o governo russo tem sublinhado a respeito deste processo, que de resto também não são novas, portanto, queixas de perseguição desde que o processo foi aberto já há 3 ou 4 anos. Temos aqui um outro jornal também quase que de luto por essa ausência. Este é inclusive um jornal desportivo. Tudo isto é, recorde-se, consequência do escândalo de doping que foi então levantado já há 6 anos, de acordo com uma denúncia baseada no célebre relatório McLaren, portanto, tinha a ver com um professor canadiano chamado Richard McLaren, e daí então o nome, e depois também com aquilo que se soube das denúncias, ao fim e ao cabo, através do documentário Ícaro, no qual o ex-chefe do Departamento de Antidopagem, curiosamente, de Moscou, da Rússia, o Grigory Rodchenkov, que depois teve de fugir para os Estados Unidos como testemunha protegida, também tudo isso se juntou realmente num turbilhão, numa tempestade que ainda não parou, ao fim e ao cabo. Para já há este afastamento dos russos, mas ainda não se sabe até que ponto é que as coisas podem ser ainda mais profundas. E nota que estamos a falar do segundo país em termos de medalhas nos Jogos Olímpicos, que vai agora falhar todas as grandes competições internacionais nos próximos 4 anos, apesar de haver ainda a possibilidade de recurso, que pode reverter algumas coisas, mas o que está pelo menos previsto para já está lá, é nesta altura. Isto é evidentemente também um assunto nos Estados Unidos. Trago aqui também uma nota na primeira página da editoria de desporto do USA Today, que critica, curiosamente, que pede basicamente às pessoas para não se iludirem, ou para não se iludirem em demasia com esta punição à Rússia. Porquê? Porque continua em aberta a possibilidade, e de resto está admitido, inclusivamente pelo Tribunal de Lausanne, quando fez agora este anúncio anteontem, admitida a possibilidade da Rússia, à semelhança do que já aconteceu também noutras provas olímpicas, poder basicamente destacar atletas que depois no local não são representados pelos 2 símbolos maiores e mais internacionais e mais reconhecíveis dos países, que são o hino e a bandeira. E, portanto, ou seja, os atletas podem ir como atletas independentes, digamos assim, que não estão a competir pela Rússia, que não levam a bandeira da Rússia, que não ouvem o hino da Rússia, mas que estão lá. Eu acho isto mal. Porquê? Porque é verdade que há atletas que, enfim, viverão na Rússia, como em qualquer outro país onde isto pudesse acontecer, completamente à parte destes esquemas, que podem ser, e acredito que a maior parte deles será, completamente limpos e, portanto, que não têm nenhum tipo de ajuda artificial para as modalidades que praticam, e que seriam punidos ou serão punidos com essa ausência. Mas a verdade é que a única forma de punir realmente um país é punir os atletas que competem por esse país. Portanto, não há outra forma de fazer a coisa. Portanto, ou se faz
ou não se faz. Portanto, ou os atletas vão ou não vão. Portanto, irem com outra bandeira ou irem sem bandeira, na verdade, não é verdadeiramente uma punição para os atletas russos, é uma punição para a Rússia apenas, mas que não tem, na verdade, nenhum tipo de efeito prático se os atletas puderem continuar, os atletas russos puderem continuar a competir. E, portanto, sinceramente, acho que isto não deveria acontecer assim. Não podem ir, não vão de todo. Nem com bandeira, nem sem bandeira. Não vão e ponto final. Acho que a haver provas de realmente que as coisas funcionaram desta forma e a haver provas de artimanha, de doping, do que quer que seja, as punições têm que ser sérias e têm que ser verdadeiramente assumidas e, neste caso, a acontecerem assim tal como estão previstas, não me parece que venham a sê-lo. Temos ainda alguns minutos, por aquilo que me parece. Sim. Vamos então dar um saltinho até ao Brasil, porque há aqui um artigo interessante na Folha de São Paulo sobre a concentração de campeões no Brasil. Eu trago depois aqui a ideia do jornal ampliada, muito interessante. No Brasil, o número de campeões nacionais diminuiu ligeiramente nos últimos anos, ou seja, houve 11, o que interessa aqui é o quadro mais à direita, houve 11, no período de 1986 a 2002, houve 11 campeões nacionais e esse valor desceu para 7 campeões nacionais no período de 2003 a 2019. A comparação é feita com outros países, com o campeonato inglês, com o francês, com o espanhol, com o alemão, com o italiano e também com o português, que é o último daquela barra, portanto a barra azul escura, que tem ali uma descida de 4 campeões nacionais para 2 campeões nacionais. Aqueles 4 campeões nacionais, convém esclarecer, estão corretos, ou seja, quem pensa que são 5, aquela uma medida apenas desde 1986, portanto não inclui o campeonato nacional conquistado pelo Belenenses nos anos 40. E, portanto, há também esse decréscimo, ao fim e ao cabo, em quase todos, mas o decréscimo mais acentuado, como se pode ver pela inclinação da barra, acaba por ser, então, no futebol brasileiro. Portanto, acaba por ser aqui uma ideia interessante. E há outra também, a respeito do campeonato brasileiro. Este foi, ainda assim, apesar desse desequilíbrio, o campeonato, portanto, foi o campeonato mais desequilibrado desde 2006, com as maiores diferenças pontuais do Flamengo para os perseguidores diretos na luta pelo título, mas também do Flamengo para o último classificado. E este valor é absolutamente dramático, ou seja, a diferença entre o Flamengo e o último classificado é de 70 pontos. Portanto, desde o primeiro ao último, 70 pontos. Quando repara, a média de distância pontual do primeiro para o último classificado nos últimos anos no Brasil tem sido de 46 pontos. Portanto, passou de 46 para 70, ou seja, quase que duplicou a distância do primeiro classificado para o último. Isto é realmente de assinalar. Parece-me claramente também o chamado efeito Jorge Jesus. Sim. Vamos ver se foi atípico. Sim, continuando no Brasil, cofre cheio do Flamengo, também o efeito Jorge Jesus, portanto, os jogadores com tremendas valorizações. Parece que o Flamengo, inclusivamente, virá estagiar, fazer a pré-temporada a Portugal. Seria seguramente interessante. Voltemos à Europa, portanto, e à Liga dos Campeões. O Super Deportes, Jornal da Comunidade Valenciana, destaca a vitória do Valência, claro, em Amsterdão, em casa do Ajax, por 1-0, com o gol de Rodrigo. Fomos ali a liderar os festejos do Ajax, que há 6 meses era semifinalista da Liga dos Campeões e que entrou para este último jogo em primeiro lugar do grupo, acabou em terceiro e vai para a Liga Europa. Potencialmente pode ser adversário de equipas portuguesas. Em Itália, a Gazeta dello Sport destaca um dia estranho para o futebol italiano na Champions. Ao fim e ao cabo, o Inter deixa a prova, porque perdeu em casa com o Barcelona, e também deixa a Liga Europa por ter perdido então esse jogo. Uma outra nota para a saída do Carlo Ancelotti do Nápoles, apesar de ter vencido por 4-0 o Genk na Liga dos Campeões ontem, disse seguir para os oitavos de final sem nenhuma derrota na fase de grupos. Vai deixar o clube, sobretudo pelos maus resultados na Liga Italiana, portanto não teve vitórias o Nápoles em nenhum dos últimos 7 jogos, e na verdade o Ancelotti já sabia que ia sair ainda antes do jogo de ontem. Acaba por ser estranho. O homem de quem se fala para substituir, aqui a mesma nota do Corriere dello Sport, portanto, os destaques negativos do Inter e também da saída do Ancelotti do Nápoles. O homem de quem se fala é o Gattuso, já se falava dele ontem para substituir o Ancelotti no Nápoles. Parece-me sinceramente uma escolha um pouco estranha. O Gattuso esteve 1 ano e meio em Milão e não fez propriamente grande coisa, não melhorou propriamente o cenário. Convenhamos que também não é fácil no Milan da atualidade, mas a verdade é que substituir o Ancelotti pelo Gattuso parece-me sinceramente... o Ancelotti, não é? Com o currículo que tem, não é? Parece-me sinceramente uma opção de grande risco. Em Itália também o Tuttosport dá elogios ao novo Messi, digamos assim, no caso o Ansu Fati, portanto o jogador do Barcelona, que foi decisivo na tal vitória em Milão, já vamos falar dele mais à frente, e também uma notinha, sendo um jornal de Turim, portanto muito próximo das Juventus,
também uma notinha para a equipa de Cristiano Ronaldo, que joga hoje em Leverkusen com o Bayern, mas, enfim, sem grande stress, já com o primeiro lugar garantido, ainda que a Juventus na Liga Italiana tenha empatado e perdido os dois últimos jogos e vive nesta altura um cenário de alguma agitação, digamos assim. Saltemos então para a Espanha, onde iremos de resto terminar a nossa passagem. O Sport tem na capa o tal entusiasmo com os miúdos do Barcelona, portanto, tal como tinha também aquele jornal italiano que há pouco fez referência. Que de B não teve nada. Sim, de B não teve nada. Portanto, vemos ali o Carlos Pérez e também o Ansu Fati, que se tornou inclusivamente o jogador mais jovem de sempre a marcar na Liga dos Campeões, fê-lo, portanto, com 17 anos e 40 dias, ou seja, acabou de fazer 17 anos, num jogo que teve realmente muita juventude e que teve ainda uma ausência especial, a ausência de Messi, que não era excluído, portanto, por opção técnica de um jogo da Liga dos Campeões há 8 anos. Já tinha falhado jogos, evidentemente, por lesões e por castigos também, mas por opção técnica isso não acontecia realmente há 8 anos. De qualquer das formas, esta cantera do Barcelona acaba por ser, e vemos aqui também o Ansu Perabla, portanto, aqui uma brincadeira com o nome do Ansu Fati, é também destacado pelo mundo deportivo. Repara como a cantera do Barcelona, que nos últimos tempos, a escola, a formação do Barcelona, claro, que nos últimos tempos tem dado sinais de alguma fraqueza, e quando digo nos últimos tempos, digo já nos últimos anos, volta de repente a aparecer e, portanto, a criar-se aqui, criarem-se novas perspectivas de ídolos, que evidentemente fazem falta no que diz respeito ao futebol e à promoção deste espetáculo, mas trago aqui duas equipas para que se perceba realmente como a cantera do Barcelona desapareceu. Repara nesta equipa que foi utilizada pelo Barcelona, ainda com o Tito Vilanova no banco, em novembro de 2012. Repara na coincidência depois de todos os nomes: Valdés, Montoya, Piqué, Puyol, Jordi Alba, Xavi, Busquets, Cesc Fábregas, Pedro, Messi e Iniesta. Todos formados pelo Barcelona, todos da cantera. E depois repara nesta outra equipa, que dá um salto grande de quase 6 anos, portanto, para abril de 2018, já com o Ernesto Valverde, sem nenhum jogador da cantera, como chegou a jogar. Portanto, Ter Stegen, Semedo, Yerry Mina, Vermaelen, Dinha, Paulinho, André Gomes, Denis Suárez, Dembélé, Alcácer e Coutinho, ou seja, nenhum jogador formado pelo clube. Isto em 6 anos é realmente uma situação estranha para um clube que de resto até tem muitas tradições na formação, dos que mais têm tradições na formação, convenhamos. Será isto um sinal de retoma à forma como estes jogadores agora estão a aparecer? Provavelmente. Parece-me que sim, até porque essa é claramente uma intenção quase que filosófica do clube, e a forma como se tem perdido tem sido realmente um sinal de preocupação. Curiosamente também o Real Madrid, que já sabe que vai ficar em segundo e seguir a Liga dos Campeões, também parece agora preparado para apostar na juventude. Em Bruges prevê-se a utilização de 5 jogadores menores de 22 anos no 11 titular. Lembra aqui o AS. São eles Éder Militão, o defesa Éder Militão, o médio Fede Valverde, os avançados Rodrigo, Jovic e Vinícius. Curiosamente, no que diz respeito à cantera, a ligação não pode ser feita tal como foi no Barcelona. Só o Fede Valverde, que vai do Peñarol ainda miúdo, é que é realmente da cantera do Real Madrid. Todos os outros custaram muito dinheiro. O Militão custou 50 milhões de euros, comprado ao Porto. O Rodrigo custou 40 milhões de euros, custado ao Santos. O Jovic custou 60 milhões de euros ao Eintracht de Frankfurt. E o Vinícius custou 35 milhões de euros contratados ao Flamengo. Ou seja, aqui não há propriamente a mesma ideia de aposta na formação. E se calhar então terminávamos com a capa da Marca, portanto, que diz que o clássico entre o Barcelona e o Real Madrid está em perigo para dia 18, porque foi convocada, portanto, por este movimento chamado Tsunami Democrático, um protesto a respeito da independência da Catalunha, precisamente para o jogo, e precisamente, até porque o jogo está mencionado no comunicado, precisamente por acontecer aquele jogo naquele dia, ou seja, não é nem de perto nem de longe coincidência, e isso de resto está assumido no comunicado, e a polícia diz que se acontecer esta manifestação, muito provavelmente não terá condições de segurança para permitir que o jogo se realize. Muito bem, Miguel, muito obrigada pela tua presença nesta edição. Chega ao fim esta revista de imprensa internacional. Tenha uma ótima quarta-feira.